Estamos aqui em mais um episódio do Liminar, Grupo Liminar da Unifesp. Estamos aqui com a queridíssima professora, artista, estudante, né, de doutorado novamente. Estamos aqui em seu ateliê, em São Bernardo, gravando esse podcast e queria muito, né, o meu nome é Lindomar Albuquerque, sou professor na Unifesp, e coordeno esse grupo, né, liminar, junto com estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E é um grupo que estuda migração interna e migração internacional, fronteiras territoriais, culturais e simbólicas, assim como o pensamento social brasileiro e pensamento decolonial. E a gente gostaria muito de pedir a todos para nos seguir nas redes sociais, no canal Liminar, no Instagram, né, Grupo Liminar, assim como no Facebook. E então passamos então para a nossa conversa de hoje, né, então com a Gilda aqui em sua residência, e queria muito, né, pedir para ela começar com um poema, né, um poema que conta um pouco dessa, né, já conta um pouco dessa sua história de vida, e então é com você a palavra. Obrigada. O poema que eu vou ler para iniciar a nossa conversa, ele não tem título. Ele foi publicado em 1980 e alguma coisa, não lembro, faz muito tempo. E aí, em 2015, publiquei novamente no livro Curva da Ladeira. Então, vou para a leitura do poema. No alpendre, meu pai dança. No bananeiral, eu brinco. Escondo-me do cachorro manco. Com minha prima, tomo banho na bica. Bica nossa de cada dia. Minha mãe, chinelo na mão, cachimbo na boca, me olha feio. Escorrego na casca de minhas travessuras. Na capela, a vela acesa a vela, tantos santos assentados, cheirando a flor de laranjeira. Os homens e suas inchadas, mãos inchadas. Mas já é janta que descansa na mesa e já se vai longe o sol do céu do sertão de Pernambuco. E a luz da lua, ao cantar dos grilos, do vai e vem dos vagalumes, meninos, homens e mulheres se ajeitam. E sapos pulam, monstros espreitam atrás das portas, vindo das histórias de Trancoso. Nós, brancos, negros e índios, ao redor da fogueira, unos. E na roda de Toré, nos alimentamos de amor, riso e fé. Esse poema eu escrevi pensando na minha infância, né? Desde o momento que eu saí do meu território, vim para São Paulo, e aí escrevo aqui tudo aquilo que eu vivi de um modo bem natural mesmo, né? Das minhas lembranças. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha 15 anos de idade. E aí, Gilda, justamente sobre isso, né, essa sua saída de lá, queria um pouco pensar sobre esse seu processo migratório, né, do interior de Pernambuco aqui para São Paulo, pensando um pouco nesta questão, né, o porquê que você saiu de lá e como foi essa chegada em São Paulo. Percepção da cidade, né, se você puder contar um pouco como foi, né, por que saiu, né, de Floresta e por que veio, né, veio parar em São Paulo. Então, na verdade, assim, eu nasci na Serra do Arapuá, né, no sítio Vila. Para a Floresta, eu fui para estudar, e a minha vinda para cá aconteceu assim: a minha irmã era professora, ela veio para cá, ela veio para morar com meu irmão, que já morava aqui, e eu vim junto com ela. Eu tinha, na época, 15 anos de idade. Chegando aqui, tudo muito diferente, né? Muito frio na época, foi no abril de 1978, estava muito frio. E aí eu fui começar a trabalhar também, arrumar trabalho, e voltei a estudar novamente. Aliás, eu fiquei acho que uns 2 anos ainda sem estudar, viu? Eu tenho na minha vida esse fragmento, porque assim, para fazer matrícula, a gente tinha dificuldade. E nós moramos com meu irmão
por uns meses e depois nós mudamos, alugamos na verdade era um barraquinho de madeira mesmo, né? E nós ficamos juntas e depois veio uma outra irmã mais velha que eu morar com a gente. Uhum. E aí a gente queria também, assim, muito saber nesse seu percurso, não é? Como é que foi esse se tornar índia, né? Ou seja, como é que foi essa sua identificação como indígena? Quando é que apareceu nessa sua trajetória? E um pouco por aí, né? Então, ser indígena, né? Hoje é assim, é uma reflexão na minha vida. Estou assim buscando essa autoimagem, porque eu não nasci indígena. Eu Uhum, nasci como branca, meu registro de nascimento estava escrito branca, não é? E eu vim para São Paulo e só em 2004 que o território Serra do Arapuá foi reconhecido pelo Estado como território indígena. Eu não era indígena reconhecida pelo Estado, só na minha cultura, né? Então, assim, os ritos religiosos, toda a manifestação, tudo que a gente vivia culturalmente, tinha esses ritos da indígena, mas a gente não era reconhecido. Tanto que eu dizia assim, a minha mãe é índia, porque uhum, ela tinha uns traços indígenas, né? Digamos assim, depois a gente fala sobre isso, mas assim, e ela fumava cachimbo, ela era benzedeira, era parteira, né? E a gente tinha também como um ritual de vida de nos reunirmos, dançar toré e participar das curas, né? Eu era pequena, mas assim, a minha mãe levava a gente para participar desses rituais, mas não éramos uhum. reconhecidos como indígenas. Tinha assim, né, nessa sua comunidade local, né? Em Ubeira. Carnaoebeira da Penha, né? Então, deixa eu só falar uma Uhum, questão. A minha trajetória de não indígena, não é, do uhum, tempo antes do território ser indígena, o município que a gente tinha como referência era Floresta. uhum, Em 2004, que o território passou a ser indígena, o município agora é Carnaúbeira da Penha. uhum, Né? Quer dizer assim, quando eu digo sou lá da Serra do Arapuá, território indígena, o nosso município é Carnaúbeira da Penha. nesses 15 anos, né, que você morou lá no início, você lembra, assim, de situações de preconceito sofrida por a comunidade local, ou nomeada de indígena, ou nomeada de negros, como é que eram essas relações neste seu lugar de nascimento? Então, a percepção que eu tenho é assim, sempre vivi entre brancos e negros, né? Então, assim, brancos que eu digo, eu não tô, os brancos que eu aponto seria a minha família, né? No caso, porque eu fui registrada como branca, e os negros. Esses negros, eles viviam junto conosco, dentro de casa, assim, Uhum, sabe? A gente tinha uma relação muito terna, não tinha essa divisão, sabe? Aqui é branca, aqui é negro. E o índio estava junto no sentido, assim, que a gente falava das manifestações uhum, espirituais, né? Que a gente se referia aos indígenas, né? No contexto, mas não que eram apontados como indígenas. uhum, E em relação a conflitos, uhum, agora, depois, né, que o território foi reconhecido, eu tenho lido a respeito que os mais velhos contam que tinha essa dificuldade de fazer as manifestações espirituais, né? Tinha um certo preconceito, tinha pelos brancos, pelos coronéis, né, que eram donos de terra no nosso território. uhum, Hoje ainda temos lá hoje os indígenas que moram no território, mas também ainda tem os não índios que têm terra no território. uhum, Então, assim, contado pelos mais velhos, tem essa questão aí né, mas assim, nas minhas lembranças, não cabem, né? Porque assim, o ambiente que eu vivia, que eu trago comigo é um ambiente harmonioso, né? Talvez por ser criança ainda, mas assim, com certeza até hoje tem, né? Essas questões, mas na uhum. minha infância não.
A gente vivia junto. Então, a gente quer muito, né, assim, por essa sua trajetória, né, de estudo, a gente quer muito saber um pouco sobre essa sua, tem muita curiosidade de saber um pouco sobre essa sua trajetória de estudos mesmo, né? A gente conversando, né, você Uhum. falou, né, que você fez, né, 3 graduações, né? Três. Então, se você pudesse contar um pouco para a gente, né, ou seja, como é que é, né, qual é o significado dos estudos na sua vida Uhum. e de como foi esse processo mesmo aí de formação até o doutorado, né? Sim. É, tem uma lembrança, né, uma memória muito viva em mim, que é assim. O meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 15 anos. Mas eu entendia ele pelo olhar, sabe? Então, assim, a questão do estudo sempre foi muito fundamental para a gente. Ele foi a primeira pessoa a construir uma escola no território, Uhum, lá no terreiro da minha casa. E as minhas irmãs contam que, mesmo sem serem formadas, elas davam aula, né? E aí essa minha irmã que veio comigo para cá foi a primeira que realmente fez o magistério, chegou a dar aula nessa escola. Essa escola hoje leva o nome da minha irmã, Rosilda Sabas de Souza, é o nome da escola, né? Escola indígena. E, assim, essa lembrança, eu tenho lembrança de estar sentada em cima da mesa lendo, sabe? Assim, no fim de tarde. Então, assim, sempre foi muito natural essa questão com relação com o estudo. O meu pai sempre proporcionou a todos os filhos. Tem uns que não deu continuidade, mas eu, a minha irmã, que a gente teve mais interesse no sentido assim, mais oportunidade, digamos assim, né? Porque elas trabalhavam todos na roça. Eu não cheguei a trabalhar, mas as minhas irmãs trabalharam. E aí, eu uhum, carrego isso comigo que assim, uma necessidade muito grande, sabe, de aprender. E essa minha necessidade, ela é muito singular porque assim, por que você está fazendo o doutorado de novo? Não é uma questão de se colocar de novo, ah, eu sou isso, sou aquilo, é uma necessidade minha muito particular. uhum, Sabe, é uma necessidade que eu tenho de conhecer, de seguir, sabe? Então, assim, estudar para mim tem muito essa lembrança do meu pai presente, né, da minha família. A minha irmã também, ela me deu muita, assim, me incentivava sempre. Essa uhum, minha irmã que faleceu, ela sempre me ajudava em tudo que eu precisava. É, e aí eu fiz magistério, fiz educação artística. A educação artística é essa coisa da arte. Eu não sei desenhar, só pinto, né? E faço colagens. Mas assim, tem muito a ver também com a minha infância, de ver a minha mãe fazendo panela de barro, de ver a minha mãe fazendo as coxas de retalho. Eu lembro de um vestidinho que eu tinha branco com umas florzinhas roxas que a minha irmã fez para mim. E esse vestidinho, eu lembro que era para ir é, numa missa, num evento religioso que ela tinha feito, era uma roupinha nova. Tudo isso, essa costura, me leva para esse lugar da criação, sabe? A literatura tem a ver muito com o estudo mesmo, com as histórias de Trancoso que meu pai contava. Eu lembro que ele pegava um lenço branco, você lembra de lenço, uhum. né? O lenço branco, dobrava nas pontas assim, ficava parecendo um sapinho, alguma coisa, a gente morria de medo. Mas era assim, algo que eu vivia e que a imaginação ia embora, né? Então, eu acho que o pensamento, sabe, está muito presente. Então, eu fiz educação artística, depois eu fiz letras por conta da literatura. Aí fiz especialização em literatura, trabalhando com a poesia Uhum. da Ana Cristina César. Depois eu fiz o mestrado, também em literatura e crítica literária, com poesia também, a poesia do Augusto de Campos. E, por fim, a partir do que eu fui aprendendo durante esses processos, eu fiz o doutorado em comunicação e semiótica, unindo as duas linguagens que fazem parte do meu dia a dia, artes visuais e literatura. Nas artes visuais, eu trabalhei com o autorretrato da Frida Kahlo e na literatura com cartas da Ana Cristina César, a Clarice Lispector e da própria Frida Kahlo. Então, faço uma analogia sobre esses documentos.
Então, Gilda, a gente queria também, você falando dessa sua trajetória de estudo, queria também saber um pouco dessa sua trajetória até aqui de trabalho, né? Ou seja, os trabalhos que você fez antes de ser docente, né? Ou seja, o trabalho docente mais de um nível também, né? Tanto desde a educação infantil até Infantil. a universidade. Então, se você puder contar um pouco essa sua experiência de trabalho aqui em São Paulo. Sim, então, aqui em São Paulo eu trabalhei em empresas, né, de diversos tipos de produções, né? Trabalhei numa empresa. Interessante. Eu trabalhei numa empresa de macarrão, é, de alimentos. Então, eu trabalhei numa empresa de alimentos, trabalhei numa empresa que fazia linhas, trabalhei numa empresa que trabalhava com borracha, muito quente, muito, né? E fui empregada doméstica também. Trabalhei um tempo como empregada doméstica. Trabalhei como secretária numa pequena empresa que eles faziam concertos de máquina de datilografia na Uhum, época. Então, aí depois, quando eu entrei no magistério, durante o curso, aí eu já comecei a ser docente. Como docente, desde a educação infantil, eu trabalhei com educação, da educação básica, todas as séries, né? Regular, e trabalhei com educação de jovens e adultos também, tanto do ensino fundamental 2 e do ensino médio, e trabalhei também na universidade. Hoje trabalho numa escola, né, como coordenadora do estado de São Paulo. Você começou Por a trabalhar opção. com qual idade, Gil? Então, eu cheguei aqui em São Paulo com 15 anos, em abril. Nesse mesmo ano eu já comecei a trabalhar. E a docência começou mais ou menos Em nesse período. 1988, quando Uhum, que eu estava fazendo magistério. Aí uhum, quando eu terminei, aí eu continuei estudando. uhum. Eu queria te fazer uma pergunta que não está, né? É agora mesmo, assim, que é um pouco sobre essa questão, né? Que depois a gente estava pensando assim nessa tua trajetória mesmo de vir para cá. E essa questão de se você desde o início se considerou assim uma nordestina em São Paulo. Eu digo isso porque Uhum, na minha própria experiência, eu fui assim, no Ceará eu era muito mais assim, era um cearense, né? Fui me sentir muito nordestina aqui em São Paulo, né? Então eu queria que você pudesse pensar um pouco sobre essa sua, né? Ou seja, essa forma que foi identificada, né? uhum. Pelos outros, ou se você mesmo se identificou como nordestina desde um primeiro momento, como se você puder falar um pouco sobre isso. Sempre me identifiquei. Primeiro, Hum, quando eu cheguei, conforme o vocabulário que eu trazia, isso já alguém já me dizia: o que é isso? Por que isso? Que palavra é essa, né? Então eu vi que o meu lugar era outro mesmo. Então assim, e eu acho que eu carrego isso sempre comigo, na forma de dizer algumas palavras, sabe? Na forma de conviver com as outras pessoas que não são. Não que assim eu me sinta diferente em nada, mas eu sempre assumi que sou nordestina e me sinto nordestina, sabe? Talvez uhum, assim, pelo lugar de onde eu vim, as coisas que eu gosto de comer, não é? Quer dizer, nossa alimentação tem muito a ver com a questão nordestina também. Então é um lugar assim muito, muito meu, sabe? uhum. E que apesar de me sentir, né, assim, eu me sentindo, mas o outro também às vezes aponta, né? Por um jeito de falar, um jeito de dizer Uhum. alguma coisa. Mas é meu lugar, sou nordestina. Sofreu algum preconceito por ser nordestino em São Paulo? Então, no comecinho, assim, sofria eu me sentia ofendida pela forma que as pessoas me tratavam, né? Então, assim, eu me permitia isso porque eu achava que não deviam, os outros não deviam ignorar a forma que eu era, né? Mas Uhum, ainda hoje tem muito isso do preconceito, viu? Em sala de aula, por exemplo, a gente percebe muito isso. A criança que chega de fora, aí o outro já começa a dizer alguma coisa. Ah, o que é isso? Por que isso? Que palavra é essa? E isso constrange, né? Os alunos, constrange a pessoa. E eu me sentia assim, constrangida pela maneira que era dito. uhum. Mas agora eu não me importo mais, porque sou nordestina mesmo. Bom, eu queria
conversar com você um pouco agora, a gente entrar mais na questão da sua obra, né? Na questão da arte, das artes visuais, da escrita. Quando a gente estava conversando antes, a gente veio conhecer seu ateliê, também a gente ouviu e viu uma entrevista sua, né, do canal Chloe, e imediatamente eu fiquei pensando muito numa referência que é Glória Anzaldúa, e um texto específico chamado Uma Carta para Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo. E quando você fala, né, você falou da questão da carta e como isso tem relação com o autorretrato, e como a gente vai escrevendo no cotidiano e sobre o cotidiano. Então, quando a gente vai ouvindo você contar a sua trajetória, a gente vê que a arte, você vê a arte nos pequenos detalhes cotidianos, na sua infância. Então, eu queria te perguntar como e quando você começou a escrever. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já trazia algumas coisas assim, sabe, rabiscada. Eu tenho uma mala onde eu guardo os meus cadernos. Então, assim, ó, para dizer para você, quando realmente eu comecei a escrever algumas palavras, meus pensamentos, eu não tenho assim um tempo certo, sabe? Eu acho que desde o momento que eu subi em cima da mesa para ler, eu já estava de alguma forma escrevendo alguma coisa. Mas eu comecei a publicar meus textos a partir do magistério, né? Que aí a dificuldade de alfabetizar me fazia com que eu utilizasse das minhas escritas para alfabetizar meus alunos. Então, eu escrevia meus pequenos poemas, e aí eu colocava na lousa, eles escreviam, copiavam, faziam ilustração, e depois eles tinham a proposta de escrever os deles e me mostrar, né? Então, assim, eu sempre acreditei que tem os textos didáticos de outros autores, mas se eu estou ali para falar de escrita, eu também preciso escrever, né? Sempre gostei muito. Então, assim, uma das minhas, uma referência para os meus alunos do meu trabalho é que eu gosto de ler e escrever. Então, isso facilitava muito o meu caminho, né? E aí eu fui, em 1990, eu peguei alguns textos que eu tinha e publiquei um livrinho chamado Pedaço de Coisas. Participei de várias oficinas literárias também, sempre tive muito interesse. E desses projetos que eu participava, tinha publicações, tal, né? E escrever é no cotidiano. Pulso uma palavrinha ali e aí eu vou lá e anoto. Às vezes não sei o que fazer com ela, deixo ela ali, mas depois tem um determinado lugar que eu chego e falo, você cabe aqui, ó. Aí eu coloco, sabe? Então, e são as coisas do dia a dia mesmo. Uma questão assim que eu acho interessante dizer é que esse cotidiano, para mim, ele não é algo muito concreto, sabe? Acho que eu confundi agora, né? É que assim, o que eu quero dizer é que assim, ó, eu olho para a Lua, mas a Lua me diz algo, mas eu digo da Lua aquilo que é mais subjetivo. Então, e o meu objeto de olhar, de reflexão, é sempre o ser humano. Eu não entendia isso, por que que eu pintava tanto o rosto, mas quando eu ia, eu só queria pintar rostos, ou então palavras que têm a ver com sujeito, sabe? E depois de algum tempo, eu me deparo e falo assim, mas isso aqui que eu fiz tá me dizendo quem eu sou, na verdade. É uma partida diferente, né? Porque assim, de repente eu posso pintar e você olhar e dizer, isso aqui é da Gilda. Mas quando eu faço, eu tenho um determinado trabalho que eu estou experimentando agora, que é pintar sobre plástico transparente de sacola plástica. No momento que eu começo a fazer o trabalho, eu só vejo o trabalho depois que ele está pronto. Então é como se eu estivesse fazendo no escuro. Eu sei qual é a intenção da pintura, eu sei o que eu quero que apareça, mas eu só sei o que é quando ele está pronto, porque eu vejo o outro lado, porque eu faço no verso. Então tem muito disso, sabe? Em relação a isso também que eu acho interessante é assim, ó, precisamos estar pronto para determinada tarefa. Eu já não penso muito assim.
É óbvio que eu me preparo, eu faço o que tem que ser feito, mas dizer assim, eu estou pronto, eu nunca digo. Porque quando eu estiver fazendo no processo, o processo vai completando aquilo que está em lacuna em mim. Porque, na minha visão, eu nunca estou pronta para nada. Vai acontecendo, sabe? Estou lá no doutorado. Estou indo. Vamos ver o que acontece. Faço sempre da melhor forma, né? O que é possível fazer da melhor forma sempre. Mas eu acho que viver é um processo, né? A gente observando os detalhes do processo. Quando você faz um processo consciente, poético, obviamente o produto vai ser bom, eu acho. E você abordou várias coisas nessa sua fala, mas uma delas é sobre a pintura, né? Como que ela surge também no seu repertório de artista, né? Então, a pintura, eu comecei a pintar em 2000. E é interessante porque, assim, sempre gostei e tal, mas assim, eu não pintava. Em julho de 2000, minha irmã faleceu, essa com quem eu morava. E eu senti uma necessidade tão grande de pintar. Sabe assim, quando uma voz ecoa em você, quero pintar, quero pintar. Aí eu fui nas lojas, comprei aqueles quadros prontos. Eu chegava em casa a pintar e falava, mas não é isso que eu quero. Eu quero pintar, eu não tinha consciência também que eu queria pintar algo que dissesse para mim algo além daquilo que estava feito. Aí eu fui, fiz um curso no Maria Antônia, da USP. Eu saía do meu trabalho 2 vezes por semana e eu ia para viver, sabe? Para fazer aquela pintura. E aí eu comecei a pintar em casa, fui pintando, não parei mais. Mas a pintura, assim, ela teve essa presença mesmo, assim, de todo dia, você ter aquele encontro com a pintura, nessa falta que eu senti dela. Então, assim, a pintura, eu diria assim, que ela é a presença, né, da minha irmã, digamos assim, na minha vida. Acho que é isso. Você fala bastante, né, quando você está falando da escrita e da própria pintura, que tem uma coisa que te chama, né, que eu queria perguntar primeiro como que você nomeia essa, eu identificaria como intuição, mas eu não sei se é exatamente isso, e você nas nossas conversas também traz uma questão de que você sempre diz que está acompanhada quando você está fazendo as suas artes. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né, porque algumas pessoas vão falar que é inspiração, e eu queria entender um pouco esse seu processo. Eu acho, assim, inspiração. Eu se fosse para ser, eu tive a inspiração disso, eu teria que estar esperando por esse momento, né? E na verdade eu não espero nada. Eu estou vivendo a minha vida normalmente, aí de repente um ser encarnado, a Flávia diz para uma palavra-chave e aquilo me leva a pensar em algo. Um exemplo. Ou então, surge uma sugestão, por exemplo, o professor pode dizer assim, gente, vamos fazer uma atividade assim e tal, vamos pensar um suporte diferente para pintura, por exemplo, e aí eu já me permito ir naquele caminho. E aí, assim, eu vou dizer que eu nomeio o que eu faço como uma necessidade existencial. Acho que é isso, sabe por quê? Porque assim, quando eu vou fazer uma pesquisa para uma pintura, eu pesquiso o suporte que eu posso usar, eu quero encontrar algo novo, sabe? Eu quero dar uma vida nova para aquele objeto, quero dar uma vida nova para aquele material. O material que me chama, sabe? Então, assim, eu estou construindo também uma pesquisa com papel alumínio. Então, assim, foi uma sugestão, alguém sugeriu, que tal fazer uma pintura num suporte diferente? Aí, é como se uma vozinha falasse, sabe? Papel alumínio. Ecoa no meu pensamento. Aí eu vou lá e faço a experimentação. Mas, geralmente, assim, é uma vozinha muito mais, um sentimento que eu sinto em mim, sabe? No meu corpo. Então, assim, uma vozinha que fala assim, experimentar isso, fazer isso. A sacola, vamos pintar nisso. Aí até quando eu fiz a pintura tô fazendo as pinturas com o plástico de sacola plástica transparente, aí eu falei assim, nossa, a minha mãe fazia o tapetinho com sacola, né?
Quer dizer, não partiu de lá da sacola dela para. Mas quando eu comecei a fazer o trabalho, aí eu já fiz a relação. Falei assim, nossa, minha mãe fazia tapete com tirinha de sacola plástica. Então, assim, são algo que faz parte do meu contexto, né? Mas é sempre essa questão do não andar só mesmo, sabe? Tem uma frase, um pensamento, né? Eu digo que tudo na gente é pensamento, sabe? É, é, é o que eu sinto, é o pensamento que me vem e que eu tenho a necessidade de fazer, é uma necessidade minha como ser humano, sabe? Quem anda contigo, Gil? Quem anda comigo? Então, ó, é muito interessante porque assim, quem anda comigo? Todos aqueles que já estiveram comigo na vida, minha irmã, minha mãe, meu pai, né? Meu pai, quando faleceu, eu tinha 15 anos. A minha mãe, ela faleceu agora em 2012, com 92 anos de idade. Os últimos momentos dela foi comigo, viveu comigo. É, a tia Amélia, sabe? Aquela senhora que eu ia lá no terreiro, a gente ia para tomar o remédio. Os meus irmãos têm uma tia, você me fazendo essa pergunta, que eu não convivi com ela. Tia Preciosa, ela é irmã da minha mãe, mas ela anda comigo, sabe? Assim, quando você tem aquela lembrança, por isso o pensamento. E aí, assim, eu tenho isso vivo, algumas presenças dos meus antepassados que vivem comigo, e toda uma espiritualidade que eu acredito do bem, eu não ando só. Então, assim, e isso tem a ver, olha, eu estive agora em julho lá no território, e a casa da minha irmã, eu estava na casa da minha irmã, ela fica em cima de uma serra, e tem uma serra do lado. Então, assim, aí eu ficava ouvindo o barulho do vento, que é constante, sabe? E aquele barulho, ele é muito significativo para mim, sabe? A água da grota que eu atravessei, a água da cacimba. Então, assim, como que eu digo assim, gente, tudo isso anda comigo, sabe? Essas lembranças. Na janela do quarto da minha mãe, para fora assim, a minha irmã fez um jardim. Anda comigo. Eu sentada sobre a pedra, anda comigo. Sabe, são coisas assim que me faz ser o que eu sou. E isso é no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu estudo. Então, eu sou essa pessoa. Eu queria puxar esse fio para falar da sua obra Fios de Bordado, que você fala justamente de pensamento e memória, né? E queria que você também pudesse compartilhar um pouco dela com a gente. Certo. Então, esse livro aqui, ó, ela fala das memórias. Depois da curva da ladeira, roda, roda. Então, assim, são pequenos poemas que começam sempre depois de dois pontos. Isso foi muito pensado, porque assim, é o que eu estou dizendo agora. Mas tudo isso também acho que anda comigo, né? O que o outro disse ou o que pode dizer. E esse ponto a ponto dos textos, das palavras, da maneira que eu, né, construí, tem a ver com esses fios, né? Fios do bordado. A minha memória é um bordado, sabe? Em cada cantinho da minha memória tem ali uma referência da minha infância, do meu dia a dia, do meu ontem, sabe? Da minha relação com as pessoas. Hoje eu estava esperando vocês e eu dizia assim, ó, vou ficar até emocionada, porque é verdade. Eu falei assim, agradeci a Deus pelas pessoas que estariam comigo hoje. Porque essas pessoas, elas não são um acaso da minha vida. Elas estão comigo de um encontro marcado em outro tempo. Eu acredito nisso, sabe? Então, todas as pessoas que se encontram comigo, elas não estão ali por acaso. Elas estão ali porque eu acredito na reencarnação, eu acredito que em outro momento nós já estivemos juntos e nos comprometemos a estar aqui de novo. Então, assim, nesse sentido, o meu livro ele também fala disso, sabe, dos que estão no passado, o que eu digo no presente e que a gente pode construir juntos. E ele fala assim de memórias, ele fala da morte, da vida. Olha, ainda uma vela acesa, vela qualquer caminho. Então, assim, eu tenho muita relação, porque tem uma coisa que é interessante, que é assim, sempre vivi lá, e hoje ainda tem essa cultura, a gente sempre teve
talvez porque o território não era reconhecido como indígena, a gente tinha a cultura indígena, não é? O toré, a cura, a crença na espiritualidade, né, na natureza. A gente tem pedras sagradas lá, não é? Lugares sagrados, como lugares que tem pedras, terreiros e tal. Mas a gente sempre andou junto também com a religião católica. Então, por isso a capela lá no terreiro da minha casa, as igrejas construídas. E eu entendo que os santos que nós chamamos, eles são os espíritos sábios, porque assim, se ele está dentro de uma nomenclatura de santo, é porque ele fez uma coisa boa, não é? Então, se ele fez uma coisa boa, ele é o espírito sábio, também anda comigo, certo? Então, é nesse universo que eu vivo e acredito. Mas tudo tem a ver com as vozes dos ventos, né? Que ecoa e que a lua, o sol. A gente tem uma questão aqui que é bem interessante. Não sei qual é o livro que tem aqui, mas tem um poema que o meu companheiro adora o sol. Ele adora o sol. E eu escrevi um poema. E esse poema fala do sol. Porque ele falava assim para mim, ai, cadê o sol? Não sei o quê, né? E aí eu escrevi um poeminha que diz assim, Estação da Luz, Sol, pendurado no céu. Simples assim. E é isso, a gente dialoga muito sobre, e cada é, livro ou texto, não é? Que eu vou. Isso aqui é um poema, uma gota de poesia. 2 pontos, uma gota de poesia. Nesse sentido. E aqui são minhas memórias, a maneira de tecer, não é? A palavra sabe? É muito importante para mim também, sabe? Pensar a palavra, o que é dito, talvez nas relações, tem muito a ver com a relação, né? Que a palavra dita, ela vai criar um elo entre eu e você. Então, assim, a palavra para mim é muito importante. Penso muito nisso também. Tanto que, assim, as minhas. Uma outra coisa que é interessante é que, assim, que eu fui percebendo no decorrer do tempo. As minhas obras de literatura, elas migram para as artes visuais e vice-versa, sabe? Então, às vezes eu pego um texto daqui, coloco na minha pintura, às vezes eu pego parte daquilo que eu penso como pintura, trago para o texto. E é esse universo que me faz. Mas é memória de cada dia. De lá, daquele meu primeiro momento, ela é muito viva. Mas, assim, é memória de cada dia, das coisas que eu vivo, que na universidade, meu trabalho, elas são pontuais para eu pensar. E esse pensamento, pensar o pensamento é uma coisa que me instiga demais. Então, eu queria perguntar, Gilda, a gente estava falando sobre a escrita, né, a importância disso na sua vida, e eu queria que você trouxesse, então, contasse, compartilhasse conosco sobre a escrita e a questão do seu pertencimento, né, esse seu reconhecimento como mulher indígena, como ele está dentro do seu projeto agora de doutorado. Então, o ano passado eu me inscrevi no edital Paulo Gustavo, pela cidade de Diadema, e fui contemplada, gente, no primeiro lugar. Fiquei surpresa. Mas a minha proposta era exatamente pensar, trazer, né, essa reflexão a respeito dos indígenas aldeados e os que vivem no contexto urbano. Nós que vivemos aqui no contexto urbano do Grande ABC e os que estão lá. Então, eu queria que a gente pensasse, eu queria pensar sobre isso para me encontrar, não é? Porque quando o território foi reconhecido, eu estava distante de lá. E aqui também tem uma dificuldade para esse reconhecimento. E tem uma questão ainda maior, que é a minha autoimagem, eu diante de mim mesma, sabe? Olhando assim no espelho e falando comigo a respeito disso. Eu senti essa necessidade dessa reflexão. E aí eu fiz essa inscrição para pensar sobre isso, porque durante muito tempo, quando teve o território reconhecido, eu ficava, como é que eu vou falar disso? Eu preciso falar sobre essas questões, é uma necessidade minha de me reconhecer, né, nessa autoimagem. E aí, quando eu fui contemplada com o edital, e aí eu vi por acaso que estava tendo inscrição na linha de pesquisa que eu adorei, de ciências sociais,
Eu me inscrevi. Eu já estava praticamente com o projeto pronto. Porque eu já estava lendo, eu já estava, sabe, já tinha objetivo, já tinha tudo. E eu falei assim, vou pesquisar sobre a minha etnia. E me inscrevi, e aí fui selecionada. A importância desse trabalho é apresentar o olhar de alguém que não nasceu indígena, que no meio da sua trajetória de vida, entre aspas, né, se torna indígena pelo reconhecimento, não pela cultura em si. E é importante para mim e para toda a comunidade, tanto do contexto urbano quanto os aldeados. Por quê? Porque a gente tem essa lacuna. Tem algumas pesquisas feitas por outros pesquisadores, mas eu senti uma necessidade de falar, sabe? Dizer algo que eu não sei ainda o que é, Flávia, mas assim, também não sei. Mas tem alguma coisa ali que ela precisa estar ali, não sei como dizer, eu sei o que é intuitivamente, sobre essa existência nossa, de no meio do caminho, no meu registro não ser mais branca, né? Mais indígena. O do reconhecimento. Então, assim, o que é que faltou nesse caminho todo? O que é que eu sinto? Tem alguns que não sentem nada, mas em mim faz uma falta, sabe? De um lugar, assim, muito singular. E é sobre isso que eu quero olhar, quero, sabe, escrever, refletir. É isso. Respondi. Muito. Gilda, a gente também queria saber, assim, sobre essa forma mesmo das organizações indígenas, se lá, né, se lá do seu lugar de origem, aqui em São Paulo, ou seja, se aqui em São Paulo, que organizações tem, né? Ou Sim, seja, como é que está essas formas de articulação entre o lá e o cá. sim. Então, lá eles têm uma organização local, né, na busca lá pela educação, dos direitos deles, as políticas públicas, saúde, tá andando, mas eles estão ali sempre atentos. Aqui em São Paulo tem um movimento que é para o nosso reconhecimento, mas nas UBSs. Então, assim, eu vou lá e chego lá e eu me autodeclaro. Eu não preciso ter nenhuma documentação, é, 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 nenhuma pessoa do posto, nenhuma atendente pode dizer assim, não, você não é e pronto. Eles não podem. Só quem pode dizer que eu não sou indígena é o meu pajé, são as pessoas da minha liderança. Então, assim, esse movimento que está acontecendo é em todo o grande ABC. Então, assim, todas as etnias estão nesse trabalho, né, de autorreconhecimento nas UBSs. E aí, eu tenho participado de algumas reuniões com o Procurador da República de São Bernardo do Campo, que tem essa temática. Então, ele convida o povo, né, das etnias, os indígenas, e também as prefeituras, os representantes das prefeituras, para dizer onde estão essas pessoas, né, esses indígenas. De lá para cá, depois que eu viajei, eu estou tendo muito contato com algumas lideranças de lá para a gente tentar fazer algum movimento entre nós, tanto dos que moram no contexto urbano como eles. Então, assim, eu estou tentando editar, estou tentando algumas coisas para que eles possam vir para cá, para que a gente possa ir para lá, sabe? Para poder a gente ter a oportunidade de reaprender, né, e de conviver com eles. Porque não dá para a gente sair daqui e ficar lá muito tempo, eles não podem vir para cá. Então, a gente está conversando assim, né? Mas é tudo muito recente. Gilda, a gente vai para a nossa última pergunta, porque o nosso tempo também já está, né, chegando ao fim, mas eu sei que todo mundo ficou com muita vontade de conhecer mais, saber mais sobre você. A gente vai deixar disponível o seu endereço das suas redes sociais para quem quiser conhecer seu trabalho. E minha última pergunta é: o que significa para você ser uma mulher nordestina, indígena, professora, artista em São Paulo? Então, vivo dois momentos, o antes e o depois. O meu antes, eu lembro que você falando, eu me lembrei que quando eu defendi a minha dissertação,
a gente estava conversando e o meu companheiro falou assim para minha orientadora: ela é indígena, não é? E falou da escola, de tudo aquilo, como algo assim novo mesmo, né? E porque ninguém me reconhece como indígena pelos meus traços, né? Pelas minhas características físicas. Esse já é um problema, porque se alguém tiver que me reconhecer, eu tenho que me apresentar, né? Porque a cultura não diz que tem um indígena que é negro, hoje está mais aberto para isso, mas nem sempre. A não ser que esteja descocado, a não seja que tenha com algum adereço que, né? Mas essa é uma dificuldade que eu vou ter que aprender a levantar a mão e dizer, né? Sou indígena. Agora, enquanto mulher nordestina, eu me sinto confortável, digo assim, porque a gente acha o lugar da gente, né? Então, assim, fui para a universidade, fiquei bem, sabe? Fiz o meu trabalho que tinha que fazer. É óbvio que a gente tem mais dificuldades para ter esses ingressos, né? Mas eu acho que assim, pelo fato de eu gostar muito de estudar, eu nem olhei para isso, viu, Flávia? Nem me preocupei. Falei, eu vou e fui. Então, eu acho que isso facilitou um pouco também, né? Porque se eu fosse ficar pensando, ah, sou nordestina, não vou ter vez, eu não ia ter mesmo. Mas eu falei assim, eu quero esse meu lugar, eu preciso disso, e é uma necessidade mesmo, assim, muito particular. Ah, Ajuda, porque eu falei que eu tinha feito educação artística e letras. Só que depois que eu terminei o doutorado, eu fiz pedagogia. Fui fazer pedagogia. E aí, assim, não precisava, mas eu fiz. Foi bom. Assim, é uma necessidade mesmo. Eu gosto de estar em volta dos livros, sabe? Eu gosto de estudar, eu não tenho preguiça, não é difícil para mim. É um lugar que, assim, é solitário, né? Mas é o lugar mais confortável que eu encontrei na minha vida, porque eu gosto de fazer isso. Então, agora, mulher indígena, eu acho que eu vou ter que começar a levantar a mão e dizer, né? Oi, eu tô aqui. Mas vamos ver. Assim, eu tenho feito isso, o professor correu, foi lá atrás de mim, Gilda, espera aí que eu quero falar com você. Eu falei, então ele, né, me viu. Mas eu acho que isso dá essa visibilidade. Porque se eu não tivesse falado no encontro, não saberiam, né? Mas eu acho que é E isso. não estaríamos aqui neste momento. Não né? estaríamos aqui nesse momento, é Cumprindo verdade. o que a gente tinha combinado lá faz um tempo já, né? Exatamente, cumprindo os nossos compromissos. É isso. Porque eu acredito nisso, né? Não há acaso e a gente está onde tem que estar, não é? E é isso. Gilda, muito obrigado. obrigada Eu que agradeço. por nos acolher, por nos receber, por compartilhar da sua história e por nos ensinar tanta coisa nesse tempo que a gente está juntos aqui. Ai, eu acho eu que tenho que agradecer demais, demais. Foi muito bom. Foi fácil, não foi? Pois é. Assistam. Vocês vão gostar, né? É isso aí. Sempre. Obrigada, viu, gente?